Irmãos, como todos nós já sabemos, esse é o mês que comemoramos o aniversário da Reforma. O aniversário da Reforma ela acontece no dia 31 de outubro. Esse movimento ele ocorreu em 1517 e marcou a divisão na Igreja Ocidental entre duas igrejas, né? A Igreja Católica Romana, Católica Apostólica Romana, e a Igreja Protestante, igreja conhecida como Igreja Evangélica. Na verdade, fazendo assim um apanhado, Martinho Lutero não tinha interesse de romper com a igreja. Não havia esse interesse no coração do monge alemão. Ele queria reformar a igreja. Ele se apresentou como um instrumento para corrigir o que estava de errado com a igreja católica apostólica romana. Só que a cúria romana ela não aceitou essa intervenção do monge alemão, o convocou a uma dieta em 1525, se não me engano, 1521, 1525 é a data, para uma assembleia chamada dieta, né? A dieta ou assembleia são sinônimos. A dieta na cidade de Worms, na Alemanha, para que ele se retratasse. Mas o desejo de Martinho Lutero era discutir as teses que ele apresentou, justamente no dia 31 de outubro de 1517. E essas teses elas iam contra ao entendimento da liturgia e da doutrina católica. Mas nessa dieta de Worms, o que aconteceu? Ele foi convocado para se retratar. E lá ele se recusou a se retratar. Ele disse que ele só se retrataria se ele fosse convencido pela razão simples ou pela palavra de Deus. Ele se retrataria. Mas que se caso ao contrário isso não acontecesse, ele permaneceria cativo à palavra de Deus. Foi a fala de Lutero nessa assembleia. E a partir daí, Lutero ele foi um instrumento nas mãos de Deus para mudar não somente a Alemanha, que era o seu país, através da tradução da Bíblia. E o interessante é que quando Lutero ele traduz a Bíblia do latim para o alemão do povo, né, o alemão vernáculo, ele muda não somente, vamos dizer assim, a religião da época, mas também a cultura, a política e a educação. Grandes universidades e institutos de formação surgiram depois da maneira com que a Bíblia ela se espalhou tão rapidamente. Porque, de acordo com o cuidado de Deus, com a propósito de Deus, naquela época também estava no auge a prensa de Gutenberg. Então, o primeiro volume a ser produzido nessa prensa foi um volume da Bíblia. E assim como nós vemos hoje, né, no celular, as redes sociais, tudo se espalha rapidamente. Naquela época, a prensa de Gutenberg foi o instrumento que Deus usou para espalhar rapidamente. Não só a Bíblia, mas também como os livros de Lutero, né? Lutero, além das 95 teses, ele vai escrever sobre outras questões na área da igreja. Inclusive, ele tem um livro muito interessante, que eu acredito que esteja disponível no YouTube, em PDF, chama-se O Escravo Arbítrio, vai trabalhar a respeito do livre-arbítrio e tantos outros, da liberdade, da consciência, tantos outros volumes que vão trabalhar acerca não somente da questão teológica, mas também envolvendo a questão educacional, cultural, política de sua época. E ficou famosa, por causa desse movimento de reforma protestante, os 5 pontos, né, da reforma. Os famosos 5 solas da reforma protestante, que são os quais nós já vimos aí há 3 domingos atrás, que somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo. E hoje
nós vamos estar compartilhando com os irmãos sobre somente a graça de Deus. Domingo que vem, o presbítero Alex vai estar falando a respeito do a Deus somente a glória. Não é isso? Meus irmãos, a questão de nós separarmos um mês para falarmos a respeito da reforma tem que ir muito mais além do estarmos comemorando mais um ano. Quando nós fazemos aniversário, nós precisamos parar para avaliar a nossa vida. Eu tenho um tio que é pastor em Belo Horizonte, e ele fala que na data do aniversário, a pessoa deveria proclamar feriado na vida dela, mesmo que ela estivesse trabalhando, se voltar para essa data. Então, quando nós paramos para falar a respeito da reforma protestante, nós precisamos analisar, nos debruçar com toda atenção em cima desses pontos aqui que foram tratados na reforma. O que somente a Escritura tem para me transmitir? Nós falamos a respeito do restaurar da sã doutrina, da palavra de Deus, o que está ausente em muitas igrejas aí fora. Se nós nos propusermos, a cada um de nós aqui, cada um aqui ir visitar uma igreja, cada um vai trazer um testemunho diferente. E em boa parte desses testemunhos, não haverá a palavra de Deus como centro da mensagem do Evangelho. Uma outra coisa que nós precisamos nos atentar é que o que o sola fide, que é o latim para o somente a fé, tem a nos ensinar como administrar essa fé. Que fé que é essa que está sendo falado? Será que é a fé para remover montanhas? Será que é a fé para permanecer na presença de Deus? Ou nós estamos falando da fé somente para a justificação em Cristo Jesus? E outro ponto importante que eu creio que ele não está em terceiro lugar porque é o menos importante, mas é o mais importante de todos eles, porque é a fonte dos outros, e é somente Cristo. Somente Cristo para a vida eterna. O que isso significa para mim? Como isso está na minha vida cristã, na minha carreira cristã, o tempo de vida cristã que eu tenho? Como é que essas coisas, como é que esses temas, aliás, eles se fazem presente na minha vida? E hoje, para falarmos a respeito da graça, que num conceito comum, nós gostamos de responder que a graça é um favor imerecido. Apesar de ser um conceito muito pobre para a graça, mas parte deste princípio, que a graça de Deus é um favor que Deus nos deu, um favor esse que nós não merecíamos. Mas o texto que nós vamos ler esta noite, está lá na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 3, verso 24, diz assim a palavra do Senhor: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Novamente, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela palavra que o Senhor tem nos ministrado neste lugar, a maneira com que o Senhor tem conduzido todas as coisas aqui, nesta igreja, no meio do teu povo, Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor pela bondade do Senhor para conosco e render graças a Ti, porque só o Senhor é digno de todo louvor. Receba as nossas vidas em Teu altar, que Teu Espírito fale conosco, Pai Santo, que possamos sair daqui, ó Deus, instruídos acerca desta graça, desta bendita graça, ó Deus, que Jesus Cristo, Seu Filho, derramou sobre nós, ó Deus, na cruz do Calvário. Muito obrigado, Pai Santo, por cada um dos Teus filhos aqui nesta noite, por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu fazer até este momento. Fica conosco, nos dando a instrumentalidade do Teu Espírito e nos alimentando para a glória de Deus. Nós assim oramos
gratos a Deus pelo cuidado do Senhor para com as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse capítulo 3 de Romanos, ele começa o capítulo, Paulo, ele começa o capítulo falando a respeito da justiça de Deus e sua fidelidade. Ele vai afirmar que essas duas questões, né, a justiça de Deus e a sua fidelidade, elas se manifestam através da vida do homem, independente do comportamento e também da opinião deste homem. Aliás, meus queridos, a injustiça e o pecado que caracterizam o homem, elas vão pavimentar um caminho perfeito para demonstrar a fidelidade e a justiça de Deus. No verso 23, que é um verso que todos nós conhecemos, o texto vai dizer assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse verso 23, Paulo ele vai apresentar aos seus leitores. Paulo está escrevendo para uma igreja, e nós precisamos sempre de salientar que Paulo não conheceu essa igreja aqui. Paulo não conhecia os irmãos de Roma. As informações que chegaram ao apóstolo Paulo acerca desta igreja vieram por pessoas que lhe trouxeram essas informações. Nos primeiros capítulos da carta do apóstolo Paulo, que inclusive essa carta é um compêndio teológico, né? Alguns estudiosos vão dizer que é o quarto evangelho, e que o tema principal dessa carta é a justificação em Cristo Jesus. Paulo ele vai tratar acerca de algumas questões envolvendo a igreja. Os capítulos de 1 até o 11, Paulo vai expor orientações teológicas, ensinos. E do 12 até o final da carta, Paulo vai expor e vai convidar os irmãos de Roma a praticar os seus ensinos. E no versículo 23, Paulo ele vai trazer aqui a realidade corrompida do ser humano. Ele vai expor a raça humana como uma raça corrompida. Inclusive aqui ele coloca todos no mesmo pacote, judeus e gentios. E aí nessa oportunidade nós podemos aproveitar para falar a respeito da situação dos judeus que, de Israel, que está lá em guerra, tal, povo de Deus, relógio de Deus e tal. Não tem nada disso. Israel não é o relógio de Deus, Israel não é o povo de Deus é a igreja. Se o povo de Israel que está lá, e que a contagem do ano deles, a contagem do tempo deles, aliás, é muito diferente da nossa, porque aqui nós estamos contando a partir de quê? A partir de Cristo. Então nós estamos no ano 2023, a partir do nascimento de Jesus. Lá eles estão em 5.000 cacetada, por quê? Porque eles não reconhecem o Messias, não reconhecem Jesus Cristo como Filho de Deus. Em João, no capítulo 1, verso 11, Jesus declara a respeito do povo judeu: eu vim para aqueles que eram meus, mas os meus não me receberam. O verso 12, ele continua dizendo: mas a todos quanto me receberam, eu dei a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então os filhos de Deus não são por herança, como foi falado aqui na quarta-feira. Não é uma herança hereditária, mas é uma herança de fé. Somos filhos de Abraão por fé. Fazemos parte desta promessa por causa da palavra de Deus, por causa da palavra desse Cristo que veio e morreu no lugar do homem. Paulo ele vai expor aqui a corrupção humana. E esse mesmo ser humano, nesse versículo, nós podemos ver esse ser humano calado, silenciado sob a acusação, e não somente apagado, silenciado, neutralizado, mas também acuado, sendo ele alvo da ira de Deus. Essa é a condição
do ser humano sem Cristo. Ele é alvo da ira de Deus. Mas no versículo 24, como um elemento de contraste, falando a respeito desse mesmo ser humano, tão logo este ser humano seja conduzido à fé em Cristo, ele já se encontra numa condição diferente. Que condição é essa? Justificado diante de Deus. Paulo, ele declara aí, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Portanto, este ser humano justificado, ele é considerado justo diante de Deus. Ele é capaz para Deus. Em Cristo Jesus, pela graça de Deus manifesta através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Desse modo, meus irmãos, este homem, ele se torna inteiramente capaz diante de Deus. Paulo também afirma, duplamente aqui, nesse versículo 24, que para isso não se abre uma contabilidade. Isso o quê? A graça de Deus. Não se põe na ponta do papel para ver o quanto custa. Por isso que nós usamos esse termo contabilidade. A pessoa, ela é livremente considerada perdoada. Ela é alvo da graça de Deus de forma gratuita. Ou seja, para essa pessoa que foi o alvo da graça de Deus, não houve nenhum custo. Mas aonde está aí a dupla consideração do apóstolo Paulo? Essa declaração da gratuidade do perdão de Deus não pode ser desconsiderada. Ou ela não pode ser considerada barata, que é o subtema da nossa ministração. Nós estamos falando somente pela graça. E aqui eu quero trazer para os irmãos uma comparação entre a graça soteriológica e a graça barata. Portanto, nós não podemos baratear a graça de Deus. Meus irmãos, é muito comum nós recebermos de graça o que não tem valor. Mas a maioria das vezes nós também recebemos algo de graça, e pelo fato de ter sido de graça, nós não valorizamos. Eu me lembro que no ano de 1997, eu estava servindo, e nessa época eu devia 2 matérias do 2º grau, para que eu pudesse entrar no seminário. E aí lá em Minas, tem aqui, como aqui, né? O sistema de educação de jovens e adultos. E a gente estuda por conta própria. E aí eles vão lá e marcam uma data, não é isso? E a gente vai lá e faz a prova. Mas todas as vezes que tinha inscrição, a inscrição era cobrada. As pessoas pagavam. E a ausência, ela era injustificada, porque a pessoa pagou algo, ela deveria valorizar, não é verdade? O valor que ela desembolsou para fazer aquela prova. Mas a evasão era notória. E aí, nesse ano de 96, 97, eu fiz a inscrição, igual vai acontecer agora a inscrição, no dia 26 de outubro agora, vai abrir aí o concurso do CAED. E não haverá custo para as inscrições do concurso. Então, nesse dia, nessa data também, nesse ano, houve aí a isenção de pagar o custo para as provas. Tamanho foi o assombro, até mesmo dos alunos dentro de sala de aula, 70% de evasão. Aí que as pessoas me faltaram, porque como não pagou nada, então não vou perder nada. Então, a maioria das vezes, ou nós não valorizamos aquilo que recebemos, ou a maioria das vezes, quando recebemos,
Nós recebemos algo de graça, porque para o outro não serve mais. É um sapato usado, uma roupa usada. E tantas outras coisas. Temos aí carro usado, casa usada, tantas coisas usadas. E a maioria das pessoas não valorizam isso. E o apóstolo Paulo, aqui, ele está apontando para algo que, por mais que para o alvo desta graça não houve custo, mas para Deus houve um alto custo. O seu filho. E a teologia, ela vai dividir essa graça que nós estamos conversando aqui em duas classes. A primeira delas é a graça comum, que é aquela que é comunicada a todos os homens. É a que dá aos homens bênçãos sem medidas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 45, Jesus declara que é a chuva de Deus caindo sobre justos e injustos, disse Jesus. Já a graça especial, ela é soteriológica. E o que significa essa palavra, esse termo soteriológico? Ele vem da palavra soteriologia, que é o nome que é dado na teologia sistemática a respeito da disciplina que trata acerca da salvação. Se nós formos estudar aqui na igreja sobre a salvação em Cristo Jesus, a matéria chama-se soteriologia. Então a graça, que diferente da graça comum, que é a graça especial, ela é salvadora. É assim que a teologia divide as duas. Portanto, é por meio desta graça salvadora que o homem, logicamente, é salvo. É a comunicação da salvação de Deus ao pecador. E como agente direto nesse processo, o Espírito Santo é quem aplica a graça irresistível ao coração do pecador eleito. Contudo, líderes de outras denominações, eles afirmam que nós precisamos dizimar, que nós precisamos fazer sacrifícios financeiros e espirituais, para assim sermos salvos. Se bem que, se nós observarmos e formos fazer um paralelo com relação a esse tema que é ensinado aí fora, nós podemos fazer um paralelo idêntico à teologia da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, ela ensina a salvação pelas obras. Eu preciso fazer algo para eu ser salvo. E o que está acontecendo hoje com a igreja evangélica? Também está fazendo a mesma coisa. Essa semana na internet eu vi um líder de uma igreja por aí dizer que quem não dá dízimo é ladrão e vai para o inferno. A Bíblia diz que a salvação é pelo sangue de Jesus. O dízimo e a oferta faz parte de uma aliança. E quando eu comparo essa aliança com a aliança do casamento, eu tenho as minhas obrigações como marido e a minha esposa tem as obrigações dela como esposa. E essas obrigações podem ser deixadas de lado? Podem? Claro que não. Então, dízimo e oferta fazem parte da minha aliança com Deus. Por isso eu não posso negligenciar dízimo e oferta. Mas a minha ausência nos dízimos e ofertas não me lançam no inferno. E isso é oposição ao ensino correto das Escrituras. Martinho Lutero, ele foi escolhido para ir a Roma. Ele tinha acabado de chegar no seminário. E por ele ter formação na área de direito, o diretor do seminário escolheu ele para ir a Roma, levar algumas petições para a cúria romana. E chegando lá, ele viu a venda das indulgências. A fila, ele entrou na fila e ele comprou uma carta chamada indulgência, assinada pelo Papa. Você dá um valor, adquire a indulgência e você sobe as escadarias da Catedral de São Pedro, rezando uma Ave Maria por degrau, chegando lá no final, o seu ente já sai do purgatório e vai direto para o céu.
Isso é uma heresia. Isso é um engano que cativa as pessoas a acreditar. Eu não posso usar a vida financeira da igreja para vender perdão, para vender prosperidade, para falar que Deus vai te fazer próspero, para fazer uma agenda para Deus. Vem à igreja que Deus vai te abençoar. Isso é mentira. Eu não tenho poder para fazer a agenda de Deus. Deus, ele vai abençoar você ou a mim se ele quiser. Ele vai ouvir a sua oração se ele quiser. Então se Deus vai me abençoar se ele quiser, então eu vou orar quando eu quiser. É? Então tá bom. A palavra para nós é a seguinte: Deus, ele continua sendo Deus se nós não orarmos. Agora, se ele deixar de atender as nossas orações, nós é que estamos lascados. Por isso que nós devemos continuar orando. É a nossa dependência para com Deus. E essa dependência, ela tem que estar baseada na graça de Deus. E não numa agenda humana. Venha para a igreja fulana de tal, que Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma bênção para a sua vida. Deus, ele quer abençoar. Mas não é porque você determinou, ou porque eu determinei que Deus vai te abençoar, ou porque sou o pastor da igreja, que Deus vai abençoar você. Ele abençoa se ele quiser. Ele que é o dono da bênção, não sou eu. O que me compete como líder na igreja é ensinar a palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo que eu tenho que servir a Deus, porque Ele me chamou para o seu reino, por intermédio de Cristo Jesus, quando Cristo derramou a sua vida, o seu sangue, na cruz do Calvário, para perdoar o meu e o seu pecado. Que por mais que eu tenha recebido de graça, porque é graça, mas houve um custo para Deus, a vida de seu filho. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos entender isso. Ter isso, de fato e de verdade, na nossa vida. Diante desse contexto que nós acabamos de expor aqui, nós precisamos olhar para a história, meus irmãos. A história de 506 anos atrás. Olha, 506 anos. Quantos anos tem o Brasil, hein? O Brasil foi descoberto em 1500. Quando nós pegamos aí o ano de 2023 e fazemos a conta, nós vamos descobrir, né, quantos anos tem o Brasil. 506 anos atrás, Martinho Lutero estava pregando na porta da Universidade de Wittenberg, na porta da catedral, aliás, da Universidade de Wittenberg, suas 95 teses. Ele não foi o que começou a reforma. Como nós comentamos no domingo passado, nós podemos citar o nome de pelo menos um que citou o nome de Lutero, ou pelo menos profetizou acerca deste homem que há 100 anos à frente da sua vida, eu estou falando aqui de John Hus, estaria agindo dessa maneira. John Hus, ele foi queimado na estaca pela igreja romana, porque estava chamando a igreja para ensinar a Bíblia de maneira correta. Mas John Hus foi queimado por causa disso. Não só na religião, mas a igreja romana, a cúria romana, ela matou até pessoas da área da ciência. Galileu, que disse que nosso sistema é heliocêntrico, ou seja, é os planetas girando em torno do Sol e não ao contrário. A Terra no centro, o Sol e os outros planetas girando em torno. É lógico que ele estava desenvolvendo ali a ideia de Copérnico, mas ele teve mais coragem do que Copérnico e afrontou a cúria romana, dizendo que o Sol era o centro. Pois eles obrigaram a Galileu se retratar. Galileu se retratou, mas ele deixou uma carta afirmando que o sistema ele é heliocêntrico, ou seja, é o Sol no centro. E quando a cúria romana descobriu essa carta, foram lá no túmulo dele, exumaram Galileu e queimaram seus ossos. John Hus ele vai dizer assim: olha, vocês estão queimando um ganso, porque o nome Hus significa ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne e vocês não vão poder fazer nada contra ele.
Martinho Lutero é este cisne, que se levanta na história como parte desse time de reformadores que entenderam a importância da graça de Deus para o ensino bíblico sobre a salvação. De fato, um dos lemas que vieram a definir o ensino da reforma é o sola gratia, que é o latim para somente pela graça. Os cristãos são salvos somente pela graça de Deus. O apóstolo Paulo nos aponta aqui nesse texto a importância dessa graça e a sua dinâmica para a salvação do pecador eleito, enaltecendo o alto preço que Cristo pagou. E uma das questões que nós podemos ver em primeiro lugar nesse texto é que na graça soteriológica, ou seja, a graça salvífica, ou somente a graça, e nesta graça há justificação, aliás. Ele vai declarar aí no texto, sendo justificados. A palavra justificar tem o seu sentido forense, ou seja, teve origem no ambiente de fórum. Quando você recebe uma carta te convidando, entre aspas, né? Para ir no fórum depor, no finalzinho lá embaixo está escrito assim, olha, quando você vier, venha com os trajes adequados ao ambiente forense. Ou seja, o ambiente do fórum. Então, esse termo justificar, ele é de um ambiente forense. Surgiu no meio dos juízes. Surgiu nos tribunais. Os tribunais já existiam nesta época. Inclusive o direito brasileiro, ele é baseado tanto no direito romano quanto na palavra de Deus. Por isso, essa palavra justificar, ela quer dizer declarar justo, apontar para uma pessoa e absolvê-la. Portanto, a justificação é um termo que se refere ao julgamento judicial. A palavra justificação tem origem no latim justificare, que significa fazer justo. No Antigo Testamento, o termo hebraico é tzedak, que significa declarar justo. É utilizado para expressar o sentido para justificar. Por exemplo, quando nós vamos lá em Deuteronômio, no capítulo 25, verso 1, Moisés vai declarar: em havendo contenda entre alguns, e vierem a juízo, os juízos julgarão, justificando ao justo e condenando o culpado. No Novo Testamento, o termo grego utilizado para expressar o ato de justificar é vidikaios, dando origem à palavra vicário, que é substituto. Aí a gente tem, né, na estrutura eclesiástica romana, a figura do vigário, que é a mesma coisa de padre. Ou então, um dos títulos do Papa é o vigário de Cristo. Mas não é disso que está se falando aqui. A palavra aqui, ela não é empregada a homens. A palavra aqui, ela é empregada a Cristo. Porque o significado do termo vicário, ou o termo vigário, é aquele que se coloca no lugar de alguém, não somente para interceder em oração, mas para ser punido no lugar daquele que cometeu o crime. Então, quem é o verdadeiro vigário? Cristo tomou o nosso lugar, e por causa da sua atitude, a cruz gerou sobre nós a graça salvífica, nos conduzindo para o reino de Deus. O apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 33, ele vai dizer que essa justificação, ela acontece uma só vez, e ela não pode ser cancelada. Romanos, no capítulo 8, verso 33, o apóstolo vai dizer: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? O verbo justificar ocorre pelo menos 39 vezes no Novo Testamento. E 29 dessas 39 vezes estão e se fazem presente nas cartas do apóstolo Paulo. Romanos, no capítulo 4, verso 25, ele vai declarar o qual foi entregue, quem? Cristo, por causa das nossas transgressões, e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos, no capítulo 5, verso 18, ele também vai dizer: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também
por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Portanto, é a declaração que pertence exclusivamente e somente a Deus, que diz que o pecador eleito é conduzido a crer e a ser justificados. E isso devido somente à retidão que foi imputada a Cristo. O que significa essa palavra imputar? É a mesma coisa quando você vai no banco e deposita um dinheiro na sua conta. Eu estou imputando a Jesus a minha culpa. Eu estou depositando na conta de Cristo a minha culpa. E Ele vai devolver na minha conta a justificação. Portanto, essa justificação em Cristo, ela é única e irreversível. Ela está alicerçada sobre a obediência de Cristo. Filipenses 2:8. Paulo vai dizer: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, na qual ele cumpriu os preceitos de Deus por nós, e em sua morte na cruz, pagando a pena do julgamento divino que era contra nós. Quem deveria estar no banco dos réus? Era eu e você. O tribunal está aqui, diante de nós. Temos aqui a mesa do juiz. E o banco dos réus aí. Era para eu estar sentado nesse banco. E diante do juiz ser condenado por causa dos meus pecados. Mas Jesus Cristo, Ele se manifestou, veio e tomou o meu lugar. Assentou-se no banco dos réus. E olha que a Bíblia diz que não havia pecado em Jesus, e o texto vai mais adiante, dizendo que não havia dolo na sua boca. Mas mesmo assim ele assentou no meu lugar, no seu lugar. Foi condenado, julgado, sentenciado, e morreu morte de cruz, no meu e no seu lugar. O interessante é que me fugiu aqui o nome do pastor. Inclusive a irmã Marina gosta muito de assistir as pregações dele. Josemar Bessa. Eu estava assistindo uma mensagem dele hoje. Ele disse que a cruz não é simplesmente um objeto sagrado ou um objeto religioso. A cruz é a demonstração da indignação do homem para com Deus. Pois foi nessa cruz que o homem crucificou o Santo de Deus. Mas por causa dessa graça poderosa, Jesus Cristo, sendo obediente, achado em figura humana, Ele entregou a sua vida para morrer no meu e no seu lugar, pagando a pena dos pecados que eram meus e seus. E Jesus Cristo disse que estava pago, consumado na cruz do Calvário. Portanto, quando nós olhamos para essa graça salvadora, nós precisamos entender que ela nos foi oferecida de graça, mas houve um alto preço pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós, os crentes, compartilhamos, meus irmãos, atualmente dessa posição justa, tanto quanto a do Cristo ressurreto, com quem estamos unidos desde agora e para sempre. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, o apóstolo Paulo, ele vai declarar: aquele que não conheceu o pecado, olha o que nós falamos, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aí vem a pergunta: se nós estamos traçando um paralelo, ou nós estamos analisando entre duas realidades, a primeira realidade, a graça soteriológica, e a graça barata, fica a pergunta para mim e para você: sobre qual graça nós estamos alicerçados? Eu estou alicerçado na graça que salva, ou eu estou alicerçado na graça barata? Em segundo lugar, na graça soteriológica, houve um preço pago que nos foi oferecido por iniciativa de Deus
que providenciou a salvação. Ele vai dizer que gratuitamente, por sua graça, aqui, nessa frase, que veio logo após a primeira palavra que nós acabamos de analisar, aqui, justamente aqui, ele vai trazer uma reiteração, ou seja, ele vai reafirmar a mesma ideia, que mediante palavras diferentes, está sendo enfatizada a iniciativa e a misericórdia divina por nos ter concedido livremente a salvação. Paulo, ele está afirmando aqui que Deus agiu em Cristo Jesus da mesma maneira que ele agiu em Abraão, quando ele fez a promessa para Abraão. O texto lá, em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, ele faz uma promessa, dizendo que todas as famílias da terra seriam benditas nele. A palavra diz que Deus olhou para um alto, para o lado, para o outro, para cima e para baixo, se é que eu posso dizer isso. O texto vai dizer que Deus não viu por quem jurar. Ele não enxergou ninguém que estivesse acima dele e que fosse melhor do que ele, para jurar: eu juro em nome de fulano de tal, não tem. Em nome de Beltrano de tal, não tem. Em nome de Y, não tem. Então eu vou jurar por mim mesmo. A mesma coisa Paulo está afirmando aqui, que foi por uma iniciativa e misericórdia divina que o Senhor concedeu a nós a sua salvação. Com respeito ao preço, torna-se justo diante de Deus não custar nada ao homem. Mas como já falamos, houve um custo muito alto para Deus. O seu filho. Você daria o seu filho para morrer no lugar de alguém? Mesmo que essa pessoa fosse boa? O texto fala, né? Que inclusive, até para uma pessoa boa, nós poderíamos pensar em morrer no lugar dessa pessoa boa. Obrigado. Mas eu acredito que até no lugar de uma pessoa boa, ninguém entregaria seu filho, né, Romário? Ou até mesmo eu entregar minha filha, que está aí pareando idade com a Yasmin, com a Raíssa, ou até mesmo outros que têm filhos mais novos ou mais velhos que os nossos. Ninguém em sã consciência, e olha que eu não estou chamando Deus de doido, entregaria o seu filho para morrer por alguém. Mas Deus fez isso, baseado num amor que nós não conseguimos medir, e muito menos com a nossa mente limitada entender. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 18 e 19, ele vai dizer: sabendo que não foi mediante coisa corruptível, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, está falando de Adão e Eva, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O próprio Deus, por meio de sua graça e do seu amor imerecido, comprou aquele que crê mediante a obra de resgate de Cristo. E aqui, eu gostaria de abrir um parênteses, pois há uma expressão colocada em uso por um jovem teólogo alemão do século XX, chamado Dietrich Bonhoeffer, que há 68 anos, no dia, é lógico que já não é mais nesse tempo, né? No dia 9 de abril de 1945, ele morria. Ele foi um pastor teólogo da igreja luterana da Alemanha. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de trazer só uma ficha dele, para os irmãos entenderem o que é uma pessoa consciente do chamado de Deus para a sua vida, do preço que Deus pagou pela minha vida e do preço que Deus pagou pela vida daqueles que o Senhor colocou sob minha responsabilidade. Nós estamos diante de um pastor. Ele foi ordenado e recebeu o seu doutorado aos 21 anos, autor de vários livros, é conhecido por sua coragem, seu compromisso cristão. Quando a Igreja Católica guardou silêncio e as igrejas cristãs protestantes mantiveram-se à margem com a desculpa da neutralidade, nós estamos vendo esse filme hoje de novo,
Diante do tirano e despótico regime que pretendia levantar Hitler, Bonhoeffer foi coerente com o seu discurso e levantou a sua voz. Ele teve a oportunidade de ficar nos Estados Unidos em meio aos alvores, né? Ou seja, foi o lugar que ele escolheu para o seu exílio. Ele poderia ter ficado lá para se esconder da perseguição na Alemanha e também ficar livre dos problemas resultantes daquela guerra que viria. No entanto, ele preferiu voltar ao seu país para cuidar do rebanho que Deus lhe havia entregue. Tinha sob sua responsabilidade um seminário que depois foi fechado pela Gestapo, a polícia alemã. Foi proibido de falar e ensinar, mas, obedecendo ao seu chamado, continuou o seu trabalho clandestinamente. Por isso ele foi acusado de ser cúmplice no plano para matar Hitler. Bonhoeffer foi preso e passou os seus 2 últimos anos de vida em uma prisão em Berlim, aguardando sentença final. Ali se dedicou a escrever vários de seus livros que são conhecidos até hoje, entre eles O Custo do Discipulado, uma joia da literatura cristã que faz a exposição à luz do Sermão do Monte de Mateus no capítulo 5. E é justamente desse livro, O Custo do Discipulado, que nós vamos tirar o conceito da graça barata. É nesse discurso que o mundo encontra abrigo, disse Bonhoeffer, para os seus pecados. Os falsos cristãos encontram espaço para a sua libertinagem e os falsos pregadores acham brechas para encher templos em nome de prosperidade. Paulo nos traz esse alerta contra essa graça barata quando ele escreve ao seu filho na fé, em 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 3 a 4, ele vai dizer: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Bonhoeffer vai declarar que, conforme a graça barata, não há justificação para o pecador, mas há justificativa para o pecado. Tudo continua como está, disse o pastor alemão. Conforme nos traz em seu livro O Custo do Discipulado, ele declara: o mundo continua sendo mundo e nós continuamos sendo pecadores. Isso é que declara a graça barata combatida por aquele pastor alemão do século XX. O medo aqui, meus irmãos, não é de negar a encarnação da palavra de Deus, que é o próprio Cristo, mas de sermos considerados pregadores de heresias que vão contra a sã doutrina. Pois é aí que fica a pergunta: onde está a verdadeira e preciosa graça que transforma os corações? A graça barata é aquela que outorgamos a nós mesmos, que nos permite o amor ao mundo e a segurança numa falsa salvação. Pregar uma graça barata é pregar uma graça sem o Cristo. Não há a menor possibilidade de uma vida que se diz salva não haver a presença de arrependimento e muito menos confissão de pecados. Hebreus no capítulo 2, o autor, no verso 10, ele vai dizer: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Quem conhece a preciosa graça de tudo, meus irmãos, abre mão, vende o seu campo e tudo que tem para comprá-lo. Mateus capítulo 13, verso 44. Jesus vai falar a respeito do reino de Deus, que é semelhante a um homem que descobriu que num campo tinha um tesouro. E ele vendeu tudo que tinha para comprar esse campo e entrou lá para buscar esse tesouro. Ou então, a pessoa que conhece a graça preciosa de Deus, ela é capaz de cortar a sua própria mão, porque é melhor entrar no reino de Deus sem uma mão do que ir para o inferno com o corpo inteiro. Aqui, Jesus não está incentivando a automutilação. Ele está trazendo a comparação do peso de como deveriam ser as nossas atitudes diante de Deus. A minha atitude contra o pecado tem que ser radical,
Porque não há e não deveria ter espaço na vida do nascido de novo para o pecado, por mais que tenhamos uma natureza pecaminosa. Mas nós não podemos fazer aliança com o pecado. Qualquer preço que venhamos pagar é baixo quando comparado com o que ele pagou. Ela custa a nossa vida, porque nele encontramos a vida verdadeira. Nesta graça nos tornamos templos do Deus vivo. Em último lugar, na graça soteriológica, a redenção. Ele vai dizer, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A justiça realizada por Cristo Jesus, pela redenção aqui no grego, a palavra é apolitrosis, que quer dizer resgate. É uma forma reforçada de que carrega a ideia de um resgate, especialmente com a presença de um pagamento. É como se fosse um sequestro. Alguém sequestrou um ente querido seu e você vai fazer de tudo para pagar o retorno dessa pessoa. Romanos no capítulo 6, versos 6 e 17, Paulo vai declarar, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, mas a graça de Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregue por causa da pecaminosidade e da incapacidade de levar-se até o padrão de justiça de Deus, a absoluta do homem. Ou seja, como não há condição e não havia condição no homem para se chegar-se a Deus, Jesus Cristo se apresenta com o valor desse pagamento para nos resgatar. Ou seja, a redenção do pecador só poderia vir por intermédio de Cristo Jesus. Somente o Salvador sem pecado poderia pagar o preço para redimir os homens pecadores. Pelo fato real de que o homem não pode se tornar justo por sua conta própria. Por nós mesmos, nós não podemos nos auto-justificar. Por isso, Cristo se assentou no banco dos réus para nos justificar. Paulo, ele declara aos Romanos, no capítulo 5, verso 1, sendo, pois, justificados mediante a fé, por Cristo Jesus, temos paz com Deus. E por causa dessa justificação em Cristo Jesus, deixamos de ser alvos da ira de Deus. A única satisfação ou propiciação que poderia ser aceitável a Deus e que poderia reconciliar com ele o homem, tinha de ser feito por Deus. Por isso ele ofereceu o seu próprio filho. Deus oferece o seu próprio filho para reconciliar com ele o homem. Por essa razão, Deus se fez carne em seu filho, e ele se deu a si mesmo em resgate por muitos. E aí vem a pergunta de novo. A minha vida, ela está baseada na graça salvífica ou na graça barata? E para concluir, irmãos, a graça que é derramada sobre um coração arrependido e devoto ao chamado daquele que tem todo o poder, Efésios capítulo 2, verso 1, Paulo declara, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Essa graça, ela é preciosa. O escolhido, ele é justificado. E por ser justificado, ele anseia por viver exclusivamente para Cristo. É por isso que ele é levado a dar a sua vida. Isso não é excluí-lo de pecar. Ele ainda é um homem de carne e é pecador. Mas ele reconhece essa sua situação e é convidado por este mesmo Deus que o resgatou a esconder em Jesus Cristo. Porque todas as vezes que esse homem se achega diante de Deus, Cristo se achega com ele, para que nós sejamos aceitáveis diante de Deus. O escolhido é justificado e ele anseia viver para a vontade de Deus. A graça soteriológica, ela se apresenta contra todo esse mar de mentiras da graça barata, porque ela vem trazer esse remédio para curar a igreja
que está perdida ou tem se perdido em sua essência, esquecendo-se que precisa se separar do mundo para viver exclusivamente para Deus. A realidade, meus irmãos, da cristianização do mundo é pavorosa. Por exemplo, Rondônia é o terceiro estado mais evangélico do Brasil. Vocês sabiam disso? Nós estamos diante ou morando no estado mais evangélico, terceiro mais evangélico do Brasil. E olha a situação de igrejas em todos os 53 municípios de Rondônia. Olha os problemas estabelecidos. Em cada esquina que você vai, no supermercado, no posto de combustível. E isso, quando eu digo aqui, eu estou dizendo que é a mesma realidade do estado que eu vim também, que é Minas Gerais. Nós sempre vamos encontrar uma pessoa ferida e que foi abandonada por quem deveria ter acompanhado, por causa do chamamento do Evangelho. Por isso, nós não podemos ver com bons olhos essa realidade. É terrível como isso traz uma falsa força para a igreja, quando na verdade faz com que os seus membros percam a força para obedecer o chamado de Deus. A vida de compromisso real precisa ser firmado no sola graça, ou somente pela graça. Como nós temos vivido? Sobre a graça barata ou sobre somente a graça para a salvação? Que Deus te abençoe e que você possa ir para a sua casa pensando sobre essa realidade. Uma realidade que, como igreja, nós precisamos orar e pedir ao Senhor que guarde o seu povo, que traga a igreja de volta para os trilhos, para o ensino correto da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus voltará como dono daquela vinha e vai cobrar dos trabalhadores. Nós somos esses trabalhadores. Fomos chamados para agir no reino de Deus, de acordo com os ensinamentos que somos instruídos. Quanto mais conhecimento, maior é a responsabilidade. Então eu vou parar de vir à igreja, não quero tomar conhecimento, porque aí eu fico livre da responsabilidade. E aí se torna pecado de omissão. Não tem como fugir. É melhor se esconder em Cristo, estar em Cristo para a vida eterna. Vamos orar?